Olá, queridos amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse webinário hoje com foco no Banco Regional de Brasília. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Patrícia Quintão, do Ponto dos Concursos. Eu já trabalho no Ponto dos Concursos desde 2008 e de lá para cá eu já conduzi todas as turmas de informática básica e de tecnologia da informação, além de coordenar todos os cursos de TI e informática, e participar do Ponto Recursos, da turma de elite, dos cursos em PDF e assim por diante. Então é sempre um prazer ter essa oportunidade aí de estar com vocês diretamente aqui, né? Ao vivo e a cores, transmitindo todo esse conhecimento e essa experiência adquirida aí, né? Em anos aí de trabalho junto aos concurseiros Brasil afora, ok? Eu vou disponibilizar então a minha tela aqui também para vocês. O nosso foco, então, hoje é o certame do Banco Regional de Brasília. Como vocês já sabem, foi publicado, então, o edital no dia 3 de maio de 2019, né, que foi na última sexta-feira. E essa banca já é uma banca bastante tradicional em concursos do Distrito Federal. São ofertadas aí nesse certame 100 vagas, e essas vagas serão de preenchimento imediato, né, para o cargo de escriturário de nível médio. Então, a exigência aí nesse caso é o nível médio e a idade aí de 16 anos, né, no momento aí de assumir a vaga. A remuneração é de R$ 3.204 para uma jornada de 6 horas diárias. É muito interessante, tá? Eu trabalho hoje 6 horas diárias na Assembleia Legislativa de Minas e o restante do tempo eu posso aí desenvolver outros projetos, como, né, os das aulas que eu né, costumo ministrar para todos vocês, as aulas em PDF, e tem um tempo maior de dedicação com o meu filhinho. Então, para vocês aí que têm essa dupla jornada, né, têm filhos e querem se dedicar, é uma boa opção também de trabalho, essa jornada de 6 horas. Mas o salário ele não se resume a esse valor. Por quê? Pelo que eu vi, existem vários outros benefícios que são agregados. Então, auxílio alimentação, refeição, auxílio creche, auxílio natalidade, bolsas de estudo, auxílio para cursos de idiomas, dentre outros. Então, vale a pena essa oportunidade e vamos então, né, arregaçar as mangas e partir aí para, né, mais esse desafio que com certeza será com mais soldados ao seu favor nessa batalha. Bom, a prova está prevista aí para o dia 18 de agosto de 2019, né? Será aplicada em Brasília, e a homologação do concurso está prevista para ocorrer em 22 de novembro. Então, é possível que os aprovados tomem posse ainda em 2019. Esse concurso ele terá uma prova objetiva e discursiva, que serão aplicadas conjuntamente nessa data, né, de 18 de agosto. A prova objetiva, ela é composta de duas partes. Então, nós temos a prova de conhecimentos gerais. Então, na prova de conhecimentos gerais, nós temos a disciplina de uso de tecnologias em ambientes corporativos, dentre outras. Eu vou focar aqui nas duas disciplinas que eu irei lecionar para esse certame. E na prova de conhecimentos específicos, a gente tem aí a disciplina de confidencialidade e segurança da informação, que é outra disciplina aí bem interessante e é um ponto aí de grande atenção da banca, ok? Eu mapeei para vocês nas últimas questões aí que têm sido liberadas pela banca nos últimos anos, né? E em cerca de 100 questões, a gente tem mais ou menos essa distribuição, tá? Então, aqui a gente pode observar que um tema que é bastante em voga, né, com foco aí da banca, seria o Microsoft Excel. Então, cerca aí desse total, 34% aí das questões que eu pude avaliar eram dentro aí dessa temática. Em seguida, a gente tem a parte do Outlook. Então, a gente tem os conceitos envolvendo
o Outlook, correio eletrônico, né? Protocolos relacionados a correio eletrônico, a questão aí de cabeçalhos de mensagens, o que acontece quando você envia uma mensagem com cópia oculta. E aqui também é, nesse ponto aqui do nosso gráfico, a gente tem questões relacionadas a navegadores web. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Excel, depois o Word, e aí a gente parte para o correio eletrônico, navegadores web, e em seguida nós iremos aí focar nas questões relacionadas à internet ou intranet, tá? Comparando na internet, intranet e extranet, quais são os principais serviços que nós utilizamos aí nesse meio, o que é uma URL, um link, um hiperlink, e os principais protocolos relacionados à internet. E aí, por último, nós temos aí os demais pontos. Então, com a importância crescente, computação nas nuvens, cada vez vem sendo aí mais cobrada, né? A gente tem agora a parte de internet das coisas, redes sociais, as questões relacionadas a dispositivos, tecnologias e aplicativos. Aqui são os conceitos de hardware e o PowerPoint, tá? Por fim, a gente tem aí a questão do Access, então eu não vi ainda nenhuma questão da banca relacionada a essa temática, mas então a gente também precisa identificar, ver esses itens aí no decorrer do curso, porque, né, pode vir uma questão afim. Bem, pessoal, então é isso. Eu vou seguir a trajetória do curso dando ênfase a esses pontos de maior cobrança. Tá? Então, o objetivo é justamente passar todos os conceitos que são fundamentais para a sua aprovação e de forma aí que você não venha a ter surpresas na hora da sua prova. No que diz respeito à confidencialidade e segurança da informação, então eu distribuí aqui em dois grandes grupos. O primeiro deles está ligado a questões envolvendo malware, que são os códigos maliciosos, e rotinas de backup. Tá? E, além disso, estratégias para que se possa recuperar arquivos. Tá? Então, cerca de 65% das questões de segurança versam sobre esses temas. E, num outro momento, aí, a gente vai estudar, né, outros elementos aí da matéria. Por exemplo, quais são os princípios da segurança da informação. E aí, nesse ponto, eu darei ênfase à confidencialidade, à disponibilidade e integridade da informação. Então, eles são os pilares da segurança da informação. Qualquer projeto hoje de tecnologia da informação que vá ser implementada em uma empresa para dar suporte às áreas de negócios, esse projeto ele precisa levar em consideração esses pilares da segurança, né? Porque se você tem um comprometimento de um ou mais desses princípios, isso pode ocasionar aí, queda na entrega de valor ao cliente, né? De forma que o cliente não tenha um serviço satisfatório ao final. Nós temos, então, a política de confidencialidade. Aqui a gente fala de termos de uso, políticas de segurança da informação, e na questão da política de segurança da informação, nós podemos abordar as diretrizes, as normas e os procedimentos que regulamentam o uso da informação dentro da organização. Além disso, a disciplina de segurança, ela aborda processos e controles físicos e controles lógicos para que possamos resguardar a informação. E na parte aí de controles, nós iremos passar, né, pelas ferramentas de segurança, pelos conceitos aí de criptografia e outros que são importantes. E ainda, como novidade, aí, a gente já tem uma cobrança em cima da Lei 13.709 de 2018. Bem, eu já faço parte na Assembleia aqui de Minas de um grupo que discute essa lei desde quando ela foi liberada, né? Ela entra em vigor em breve, a gente vai estar estudando aí todos os detalhes dela. Então, eu já participei de diversos seminários, já dei palestras sobre esse tema e é com grande alegria aí que eu trarei esse assunto aí para vocês, tá? Porque faz parte aí do meu dia a dia. Ok, pessoal, então vamos aí a algumas dicas, né, de hoje. Eu foquei hoje em dois assuntos, um relacionado à segurança da informação, que contempla elementos da disciplina de confidencialidade e segurança da informação, e a outra parte relacionada à computação em nuvem, que está mais voltada aí para a disciplina de uso de tecnologias em ambientes corporativos, ok?
Então, pessoal, quando se fala em segurança da informação, tudo começa com o conceito de ativos. Ativo é o que a segurança da informação ela quer proteger. É tudo que tem valor para a organização. Então, você aí no seu ambiente em que você se encontra nesse momento, você tem um ativo importante, que é o seu notebook, né, o seu instrumento de trabalho. Se esse ativo tiver qualquer anomalia, né, se houver alguma não conformidade com ele, isso pode gerar algum incidente de segurança. Então, vamos lá. O ativo, então, é o que você quer proteger. O seu notebook, por exemplo, ou o meu equipamento que eu estou utilizando para fazer essa transmissão ao vivo para todos vocês. Esse ativo ele está sujeito a vulnerabilidades. Então, o que são as vulnerabilidades de segurança? São os pontos fracos da segurança da informação. A vulnerabilidade por si só ela existe. E se ninguém explorar essa vulnerabilidade, nada acontecerá. Mas se algum agente ameaçador explorar essa vulnerabilidade nesse ambiente que você quer proteger, aí sim a gente pode ter um impacto, ok? Então vamos lá. Vulnerabilidades são as brechas de segurança, são os pontos fracos da segurança da informação. Então, se o seu notebook estiver sem antivírus, isso é uma vulnerabilidade de segurança. Essa vulnerabilidade permite com que uma ameaça explore, né, essa falha no ambiente que você quer proteger. Então, eu posso ter, por exemplo, uma ameaça conhecida como worm, explorando aí brechas de segurança nesse equipamento, e se esse equipamento não tiver todas as atualizações de segurança do sistema operacional, o worm ele irá se aproveitar dessa vulnerabilidade para fazer com que ele entre nesse equipamento e a partir daí passe a ser transmitido para todas as demais máquinas da rede em que esse equipamento se encontra. Então, a gente tem ameaças conhecidas como worm que podem paralisar uma rede inteira. Por quê? Devido à sua forma de ação, né? Essa ameaça, ela encontra uma máquina vulnerável, então ela se autocopia para essa máquina. E a partir daí ela passa a ser multiplicada para todas as demais máquinas vulneráveis da rede. E quando você vê todas as máquinas vulneráveis que receberam essa ameaça, ficam mandando essa ameaça entre si, né, e para a rede inteira, causando lentidão nessa rede e até outras anomalias. Então, quando você tem um ativo que possui uma vulnerabilidade e uma ameaça explora essa vulnerabilidade no ambiente que você quer proteger, você pode ter aí a perda de um ou mais dos princípios da segurança da informação que eu reportei para vocês aí no início, né? E os principais aí cobrados na prova da BRB são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se você tem a quebra de um ou mais desses princípios, isso aumenta o risco. O risco aí do seu equipamento ficar fora do ar. O risco do seu equipamento, né, não atender aos comandos que lhe são enviados. E isso pode causar o quê? Impactos para você. Você pode não conseguir ter acesso ao material que foi disponibilizado na internet. Você pode não conseguir ter acesso à videoaula. E esses impactos são limitados por medidas de segurança. Então, aqui a gente tem estratégias como firewall, antivírus, ferramentas de anti-spam, atualizações de segurança da informação, criptografia e outras, que podem ser implementadas para proteger o quê? Os ativos, tá? Então, a gente tem que esse processo aqui, ele é cíclico, tá? Então, a todo momento você analisa o seu ativo, verifica se ele tem vulnerabilidades de segurança, se determinadas ameaças podem explorar essas vulnerabilidades, e aí você vai estabelecer medidas para evitar que você tenha aí o seu ativo comprometido. Então, isso é o ciclo principal da segurança da informação. E a banca citou, então, esses 3 princípios, que são a confidencialidade ou sigilo, a integridade e a disponibilidade. Eles são conhecidos, às vezes, aí pela banca, pelo mnemônico CID. Então, aqui você tem uma tríade de segurança da informação representada por essas 3 letras, que são as iniciais de cada um desses princípios. Então, a confidencialidade ou sigilo garante o quê?
que a informação não será conhecida por quem não seja de direito. Somente as pessoas devidamente autorizadas é que podem acessá-las. E a integridade garante que a informação que foi armazenada é a que vai ser recuperada, ok? Então, a modificação da informação no cenário aí dado, essa modificação só pode ser realizada por partes devidamente autorizadas. Então, se eu tenho um servidor de banco de dados e eu preciso fazer uma atualização desse servidor, somente os técnicos devidamente autorizados da área de tecnologia é que poderão, né, ter acesso a esse equipamento. E a disponibilidade? Busca o quê? Que a informação ela esteja disponível no momento em que ela for necessária. Então, no momento em que você vai enviar a sua declaração para a Receita Federal, você precisa que todos os servidores que irão receber a sua declaração estejam disponíveis, para que você possa realizar essa atividade. Então, vamos a uma questão sobre o assunto. Integridade, confidencialidade e disponibilidade, né? Isso aqui são os 3 princípios principais aí, que são os 3 pilares da segurança da informação. Conceitos fundamentais de segurança da informação são adotados na prática nos ambientes tecnológicos. Ok, né? A partir de um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes. Então, essa questão foi além de mencionar os princípios, ela quer saber quais medidas de segurança nos irão auxiliar para poder termos esses princípios aí válidos, ok? Então, quando você fala em sigilo e em confidencialidade, uma medida de segurança adequada seria a criptografia, né? Ela garante aí que você, né, faz o embaralhamento da informação por meios criptográficos e aí você não vai ter acesso a essa informação. Outra questão, você pode ter aí uma classificação da informação. A informação ela pode ser pública, privada, ou pode ser uma informação departamental. Então, dependendo do impacto, até sigilosa, né? Então, essa classificação aí irá nos ajudar, né, na hora de divulgar determinadas informações na empresa. O aspecto da integridade, então, ele pode ser obtido por meio de quais medidas de controle? Lembra que a gente vai falar de controles físicos e lógicos, então é importante que a gente dê atenção a essas medidas, ok? Então, aqui a integridade ela pode ser resguardada pela utilização de mecanismos de autenticação de usuários, para eu garantir que aquele usuário é realmente quem diz ser, né? E implementação de mecanismos de controle de acesso. E a disponibilidade garante que a informação ela vai sempre estar disponível, né? Quando necessária, para as pessoas devidamente autorizadas. Então, aqui, você tem como medidas de controle um plano de contingência. Então, se falha, né? Se o meu computador aqui não retornasse ao vivo e a cores, eu poderia acessar a plataforma a partir de um outro equipamento e esse outro equipamento faz parte do meu plano de contingência. Um outro exemplo, se o roteador da empresa ele falha, né, você pode ter um outro equipamento, que é chamado de equipamento de spare, para substituir esse equipamento defeituoso nesse momento de falha. Isso aí faz parte de uma contingência que pode ser adotada pela empresa. Então, essa assertiva está correta. Vamos lá, continuando então. A banca ela deu bastante ênfase na parte de segurança com relação aos códigos maliciosos, né? Esse assunto é um dos mais cobrados na parte de segurança, então é importante que você saiba diferenciar todas essas espécies de malware que eu identifiquei aqui para vocês, tá? Vírus, worms, bots, cavalos de Troia e assim por diante. Mas, professor, o que é isso, né? Para isso eu criei um mapa mental aí que será de grande valia para vocês. Toda questão que vocês fizerem aí sobre códigos maliciosos, vocês podem recorrer a esse mapa mental. Na aula ele está até mais atualizado, tá? Porque eu já tenho outras ameaças aí que eu coloquei. Mas aqui no nosso webinar eu queria dar ênfase a esses elementos. Então, a gente tem, por exemplo, que o vírus, ele possui um fim específico, ele precisa de hospedeiros, ele vai se propagar fazendo cópias de si mesmo e ele se torna parte de quê? De outros programas e arquivos. Qual que é a diferença entre vírus e o worm? O worm ele não precisa de hospedeiros,
ele não infecta outros arquivos e ele se propaga automaticamente explorando vulnerabilidades, diferentemente aí do vírus. Com isso, você tem aí uma diminuição do desempenho da rede, porque a máquina contaminada por worm, ela fica disseminando essa ameaça pela rede, e isso gera lentidão, né? E outras ações, podendo até paralisar determinados serviços. E o worm, ele não necessita ser explicitamente executado para se propagar. Quando você tem um worm que é comandado remotamente, um worm que se comunica com um invasor, ele é conhecido como o quê? Como um bot. Tá? Então, uma rede de máquinas contaminadas por ameaças do tipo bot é conhecida como botnet, ou rede zumbi. Tá? Então, você pode ter aí milhões de máquinas zumbis internet afora. Inclusive, a sua máquina pode ser uma máquina zumbi, se ela possuir essa ameaça. E aí o seu equipamento estaria sendo comandado remotamente por algum agente criminoso em qualquer parte do mundo, tá? É isso que geralmente acontece. Então, esses computadores são chamados de computadores zumbis e eles são comandados pelo invasor remotamente, ok, pessoal? Continuando, então, a gente tem o cavalo de Troia, que é, na verdade, um presente de grego. Então, o cavalo de Troia, ele vai ser executado na máquina com a sua autorização. Só que você acha que ele vai executar uma ação quando, na verdade, outra ação lhe foi designada. Ok? Então, ele é aparentemente inofensivo, mas ele é bastante prejudicial ao equipamento. Backdoor é um tipo de ameaça que abre uma porta, né, no equipamento, uma porta lógica para ataques. O hijacker, ele vai alterar a página inicial dos browsers e aí fazer com que você comece a acessar sites suspeitos, sites de cassinos, impedindo aí a ação do antivírus. A gente tem o programa espião, que é o spyware. O programa espião que exibe propagandas, ele é conhecido como adware. O adware ele pode ter um uso legítimo ou malicioso, né? Na maior parte das vezes aí tem-se um uso malicioso dele, quando você tem aí propagandas sendo apresentadas de maneira indevida, né? De acordo aí com a navegação do usuário. O screen logger, lembra? Screen vem de tela, então vai copiar as telas que foram acessadas pelo usuário. O keylogger, ele vai copiar as teclas que foram digitadas, né? Key aqui vem de tecla. Então, as teclas que foram digitadas. Isso foi questão recente aí da banca. E o rootkit, que é um outro tipo de ameaça, mais difícil de se identificar, que ele tenta se camuflar, né? Ele fica escondido aí para poder assegurar a sua presença no equipamento comprometido, né? Dificultando aí a sua detecção. Então, todas essas ameaças são muito importantes aí para a prova, né? E é importante, então, que você saiba diferenciá-las, principalmente nos pontos que eu listei aqui para vocês. Bom, mas quando se fala em ameaças, a gente já tem ameaças avançadas, que nem os antivírus tradicionais conseguem identificá-las. E aí você já precisa ter outras ferramentas de proteção, né, que podem ser instaladas aí juntamente com o antivírus para reforçar as defesas de segurança da organização. Então, você já tem aí os antibots, os anti-APTs, e aí você tem ferramentas que irão identificar, por exemplo, as ameaças persistentes avançadas, né, que são ameaças aí de maior dificuldade para detecção e assim por diante. Observe aqui o log de uma ferramenta de segurança. Então, eu tenho vários registros aqui que foram reportados. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ameaça que foi conhecida como adware. Essa ameaça, com certeza, exibe propagandas na máquina do usuário. Aqui você já tem um Trojan, que é um cavalo de Troia. E esse Trojan, ele é um miner. Olha só, ele é um minerador de criptomoedas. Como no edital aí você tem o assunto de bancos digitais, né? A gente vai ter que falar de criptomoedas. Então, vai ter uma disciplina específica para isso. E na parte de segurança, então, a gente precisa conhecer um outro tipo de ataque que eu vou falar mais à frente. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Eu não coloquei. Que é o...
Então, a gente tem o miner, que é o minerador de criptomoedas, e o cryptojacking, que é um tipo de ataque que utiliza a capacidade de processamento aí da sua máquina sem o seu consentimento para fazer o processamento aí e mineração de criptomoedas. Tá? Então, é um assunto aí que eu vou abordar no curso para vocês. Aqui eu coloquei só um exemplo de uma ferramenta que pode ser rodada e para identificar ameaças no seu equipamento. Ela é bem interessante. Bom, continuando aí, uma questão da banca de 2018. Programa malicioso. Ó, então a gente já tem que isso aqui é um malware que tem como finalidade registrar e armazenar tudo que é digitado pelo usuário. Eu já falei para vocês. Quase sempre a fim de capturar, por exemplo, senhas de acesso ou números de cartões de crédito. Então, essas informações apresentadas descrevem um programa denominado. Bom, então vamos lá. Capturar o que foi digitado. A gente tem aqui, ó, eu marquei para vocês que o keylogger, ele copia o que foi digitado, as teclas digitadas pelo usuário. Então, a letra C vai ser a resposta aí dessa questão. E a banca listou como outras alternativas o rootkit, o vírus, que eu já comentei, o worm e o cavalo de Troia. Então, tudo que foi reportado aí encontra-se aí nesse mapa mental para vocês. A letra C, então, vai ser a resposta. A questão seguinte: um funcionário de uma empresa percebeu que o seu computador estava sendo controlado remotamente. Olha só, uma palavra-chave. Sem o seu consentimento, quando foi notificado pelo administrador da rede que, a partir do seu computador, estavam sendo enviados spams, realizados ataques de negação de serviço e propagação de outros códigos maliciosos. Então, esse computador ele deve estar infectado por uma ameaça conhecida como... Bom, a gente tem aí uma única alternativa, né? Que é a ameaça que permite esse controle remoto sem consentimento do usuário. Então, a letra E já vai ser aí a resposta. Eu identifiquei o bot aqui para vocês e falei até das redes conhecidas como botnets ou redes zumbis, que são infectadas por ameaças desse tipo. Então, a letra E é a resposta. Bem, pessoal, foquem aí nessa tabela que foi disponibilizada pelo Centro de Tratamento de Incidentes do Governo Federal, CERT-BR. Essa tabela ela pode ser utilizada pela banca. Então, a banca pode omitir aqui um nome no cabeçalho e pedir para você identificar qual é a ameaça que está sendo aí referenciada. Né? Então, por exemplo, se ela omitir a palavra rootkit, e você vai identificar que esse item encontra-se marcado. Ó. Então, o rootkit ele é inserido por um invasor, ele é obtido por ação de outro código malicioso, ele pode ser instalado via execução de outro código malicioso, via exploração de vulnerabilidades, ele não se propaga, ele altera ou remove arquivos, que é a ação mais comum dele, ele pode instalar outros códigos maliciosos, ele pode possibilitar o retorno do invasor, então ele abre portas no equipamento para que essa máquina tenha algum acesso remoto, e ele procura se manter escondido. Então, a banca pode omitir o nome no cabeçalho e pedir para você identificar qual é a ameaça que foi referenciada aí por todos esses itens em destaque. Bem, então, vamos falar um pouquinho da nuvem, né? Quando a gente pensa em nuvem, né, a nuvem ela é representada pela internet. Então, por trás aí, né, na nuvem, a gente tem toda uma parafernália envolvendo hardware, softwares, redes de telecomunicações, meios de transmissão por onde a informação ela transita, dispositivos de controle, dispositivos de armazenamento, que irão permitir o quê? Entregar algum serviço ao usuário final, né? Ou à organização. Então, você tem aí diversos usos, né? No seu dia a dia, em ambientes de nuvem. Quando você acessa o Gmail, por exemplo, você está utilizando o ambiente de nuvem. Quando você acessa o Google Drive, né? o OneDrive, o Dropbox, que são serviços de armazenamento de dados em nuvem. Quando você acessa serviços de vídeo, como o YouTube, né? Tem gente aí assistindo a esse webinário via YouTube. Então, você está utilizando um serviço, né, de computação em nuvem. Quando você assiste lá o seu filme predileto, Netflix e assim por diante. Então, no Google Drive, por exemplo, para eu poder salvar um arquivo na nuvem, eu preciso anteriormente me identificar. Então, eu vou oferecer o meu login e a senha do Gmail,
né? E a partir daí eu vou poder acessar todos os serviços que me são disponibilizados, como o Google Drive. Então, são serviços quais são os serviços mais cobrados em termos de armazenamento na nuvem? O OneDrive, que é o antigo SkyDrive, o Google Drive, o iCloud e o Dropbox. Tá? Guardem esses nomes aí, que eles são importantes. E aí, um outro ponto interessante, que você pode ter aí um aplicativo de disco virtual no seu equipamento. E esse aplicativo vai permitir com que você sincronize os dados que você salvou no seu equipamento com a nuvem e vice-versa, né? Então, se você estava viajando, né, eu fui lá para Miami e aí lá eu criei uma aula para vocês e disponibilizei a partir do meu equipamento na nuvem. Quando eu chegar aqui em Belo Horizonte, na minha residência, eu, né, por meio desse aplicativo de disco virtual, esse aplicativo ele já vai se conectar na nuvem e já vai verificar quais as atualizações que eu tive, né? E traz essas atualizações para a minha máquina ou leva as atualizações da minha máquina para a nuvem. Então, aqui a gente tem um processo de sincronização, né? Da pasta no meu equipamento com com o ambiente lá da nuvem. Tá? É importante isso, porque eu já vi várias questões sobre isso, não pela IADES, né, mas em outras bancas, mas pode vir para vocês na prova, porque é uma questão bem legal. Aqui, essa questão é legal, essa questão foi de 2018, da banca, ela já mistura conceitos de armazenamento de dados, segurança e ambientes de nuvem. Então, vamos lá. Hoje em dia, é quase impossível falar a respeito de segurança da informação e não inserir o armazenamento de dados na pauta. O backup sempre se faz necessário a todo usuário de computadores. Porém, com o ambiente corporativo cada dia mais informatizado e transmitindo informações cada vez mais relevantes para a empresa, o cuidado de se prevenir contra possíveis perdas de dados originais passou a ser ainda mais importante. Então, vamos lá. Em se tratando de segurança para o armazenamento de dados, qual das formas a seguir é a mais segura do mercado? Qual é a mais segura para você? Bem, o backup todo mundo sabe. É um procedimento que é uma cópia de segurança, em que você cria cópias de arquivos de dados que são importantes e que poderão ser recuperados caso aconteça algum imprevisto com aqueles arquivos ou dados originais, tá? Então, se eu faço um backup da minha aula no meu próprio equipamento, e se esse equipamento ele falha, eu perdi o meu backup e eu não terei acesso à aula. Então, eu não colocaria a letra A como a mais segura. Eu eliminaria essa opção. Armazenamento em mídias físicas, em HD externo e pendrive ou em cartão de memória. Olha só, o que a gente precisa? É recomendável que as cópias sejam armazenadas em locais diferentes dos arquivos originais. Tudo bem, eu tenho um arquivo no meu computador, então eu posso armazenar em um pendrive. Mas se o meu pendrive ele falha, né, ou eu posso perder esse elemento, né, o HD externo ele pode cair e aí eu, né, ter um comprometimento desse dispositivo. Então, não seria aí, no caso, o mais adequado. Armazenamento em mídias físicas, aí eu precisaria ter um gravador de CD, DVD, né? Blu-ray, ainda não seria o mais seguro, tá? Cartão de memória também não. Então, sobrou para a gente aqui a letra E, que é armazenar os dados em nuvem. Eu mesmo já tive um incidente uma vez, na única vez que eu deixei uma mochila dentro do carro, fechei o carro e saí, né? Aí, quando eu fui em um hospital, quando eu retornei, o meu vidro havia sido quebrado. E aí eles levaram uma mochila que eu deixei dentro do carro, né? É querer ser mesmo assaltado. E pegaram a minha mochila e o meu HD externo. Deixaram tudo que estava na mochila jogado pela rua, né? Eles jogaram meus documentos, tudo pela rua e levaram o meu disco externo. Bem, e se eu não tivesse um backup desses dados? E se os meus dados não estivessem criptografados? Eu poderia ter aí uma quebra da integridade, eu poderia ter uma quebra da disponibilidade, né? Se eu não tivesse um backup na nuvem, eu poderia quebrar a disponibilidade, porque eu não conseguiria mais acessar os meus arquivos das aulas.
e até uma quebra do sigilo, porque se aquela pessoa que pegou o meu HD, né, fosse ler as minhas informações que são pertinentes a mim, isso provocaria uma quebra de sigilo também, né? Graças a Deus eu tinha backup em nuvem e os meus dados estavam criptografados, então eu fiquei tranquila com relação a esse processo, né? Apesar de ter tido o estrago aí do carro. Mas vamos lá. Então, a letra E é a opção mais adequada. No incidente que aconteceu no World Trade Center, com as duas torres, né, em ataques terroristas. Então, tem empresas que tinham a estratégia de contingência na torre vizinha, e as duas torres foram para o chão, né? Então, essas empresas, na verdade, elas sumiram do mapa. Ao passo que outras empresas que tinham a estratégia de contingência em outro data center, em outro país, né? Horas depois daquele incidente ocorrido, esses bancos, por exemplo, ele já estava em produção novamente, graças à sua estratégia de contingência. Então, quando a gente fala em backup, em armazenamento de dados, a gente vai falar muito de estratégias de contingência, estratégias para a recuperação dos dados e meios para armazenamento dos backups. Então, letra E é a resposta. Outra questão da IADS. Diversas pessoas só percebem a importância de fazer backups quando já é tarde demais. Já aconteceu isso com vocês aí? Os backups são importantes, pois permitem proteger os dados, recuperar versões de arquivos e arquivar dados. Ok. A resposta, então, a letra A. Backup detecta o uso indevido do computador? Não. Né? Quem que poderia fazer isso? O firewall, por exemplo. Detectam, anulam ou removem os códigos maliciosos? Não, aqui eu poderia colocar um antivírus como exemplo. Backup define como são tratadas as informações pessoais de clientes, de usuários e de funcionários? Não, aqui a gente poderia mencionar o termo conhecido como política de privacidade. Esse termo geralmente ele é mostrado a vocês aí antes de você se cadastrar em determinados sites ou redes sociais, por exemplo, né? Todo mundo lê esse termo, né, gente? Mentira, né? Então, se você ler, você vai ver que tem coisas aí que podem abordar, né, até questões relacionadas à sua privacidade. Bom, letra E. Verificam problemas de hardware ou dos programas e serviços instalados no computador. Bom, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, um log, que é um registro de atividades que foi gerado aí por ferramentas, né? Os serviços, e aí você vai fazer a análise desses logs. Eu mostrei um log aqui no início da aula com relação a ameaças de segurança que foram identificadas em um computador. Então, letra A é a resposta. É o seguinte, a internet apresenta diversas ameaças ao usuário que necessita ter atenção para navegar e não ser afetado. Entre elas, a ameaça spam, que pode ser definida como... Então, o spam nada mais é do que aquelas mensagens indesejadas que são enviadas para você na sua caixa postal sem o seu consentimento, né? E essas mensagens são enviadas a um grande número de pessoas. Então, a letra E é mais correta, ó. O envio não solicitado ou indesejado de e-mails a um grande número de pessoas. Aí a banca citou a lixeira temporária do servidor de e-mails, não. Um programa instalado que se comunica com o invasor para que este o controle à distância. Aqui a gente poderia ter a ameaça conhecido como o bot, né? Um programa de computador que se propaga inserindo cópias de si mesmo. Aqui poderia ter um vírus. O monitoramento das atividades do e-mail. Não, na verdade não é monitoramento. O spam é uma mensagem. Então a letra A pode ser eliminada. Letra E é a resposta correta dessa questão. Seguinte, fazer backup regularmente é uma conduta que permite minimizar os danos decorrentes de um ataque do tipo ransomware locker, que impede o acesso ao equipamento infectado, visto que o pagamento do resgate não garante acesso aos dados. Aqui cabe mencionar uma ameaça conhecida como ransomware. Né? Então, o que é um ransomware? Ele é também um código malicioso que vai criptografar todo ou parte do disco rígido do computador. E ele exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso aos dados do usuário. Mas esse pagamento do resgate não é garantia de recuperação dos dados. Eu tive casos aí que eu já vi na mídia em que a empresa ela pagou pelo resgate e não teve acesso.
né, a chave para fazer o processo de liberação da criptografia. Então, a melhor forma aí de se proteger contra ameaças desse tipo é backup, tá? Então, a banca citou aqui uma categoria dele, que é o ransomware lock. Ele vai impedir que você acesse o equipamento infectado. E essa assertiva, então, encontra-se correta. Então, pessoal, você tem backup? Você já fez cópia dos seus arquivos, né, que você utiliza e que você não pode perder de maneira alguma? Qual foi a última vez que você fez o backup dos seus dados? Essa matéria é até interessante para a gente poder se conscientizar. Então, quando a gente se refere à ameaça do tipo ransomware, que é bem legal aí para a prova, é importante que você mantenha o seu computador sempre atualizado, tenha uma cópia de segurança dos seus arquivos e tenha sempre atitudes seguras no uso dos recursos de tecnologia. Não utilize, por exemplo, uma única senha para todos os serviços da rede ou da internet. Não compartilhe senhas com outros usuários. Não utilize senhas de fácil detecção. Então, todo alerta é válido para que você não seja a próxima vítima nesse meio digital. Esse era o slide que eu queria encontrar mais cedo. Então, olha só, aqui eu tenho um log que foi registrado em uma ferramenta de segurança conhecida como Antibot. Essa ferramenta é um módulo que foi instalado em um firewall da empresa. E aí eu identifiquei aqui uma ameaça conhecida como CryptoMiner, que é um minerador de criptomoedas. Como ele não era de conhecimento do usuário, né, essa máquina ela estava fazendo conexão com o mundo externo, nesse endereço aí de destino, ao endereço IP de destino. E aí a máquina ficava lenta, o usuário não conseguia realizar todas as suas atividades. Quando nós fomos avaliar esse equipamento, nós identificamos que ele possuía essa ameaça. Tá? Então, existe um tipo de ataque que é o cryptojacking, que consiste no roubo do processamento de computadores para minerar criptomoedas ilegalmente, tá? Isso ainda não caiu em prova e é uma questão bem quente aí para a prova de vocês. Bom, então é importante que vocês saibam diferenciar os principais protocolos, né? Os protocolos relacionados a correio eletrônico, por exemplo, o SMTP, o POP3, o IMAP, os protocolos que permitem entregar endereçamento IP de forma dinâmica na rede, protocolos de gerenciamento de redes, o SSH que permite fazer um acesso remoto ao equipamento com segurança. Ele é um substituto do Telnet, que permite um acesso remoto, mas sem segurança, porque ele transmite a informação em texto claro, sem criptografia. O DNS que converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. E aí você tem o protocolo de transferência de arquivos, o protocolo que permite fazer transferência de hipertexto para você acessar as páginas da web e o acesso a essas páginas com criptografia. E todas as portas que são relacionadas a esses protocolos são importantes. Por exemplo, o POP3 utiliza a porta 110. O IMAP ele utiliza a porta 143. O HTTP, a porta 80. Isso aí é a porta padrão. É claro que a gente pode mudar essa porta, mas, né, convencionou-se na literatura que preferencialmente essa porta seja utilizada para esses serviços. Então, observem aí as portas, o papel de cada um desses protocolos na rede e na parte de correio eletrônico também a gente vai estudar a diferença entre o SMTP, que permite enviar mensagens de correio eletrônico, o POP3, o IMAP, que nos permite receber mensagens, sendo que o POP3 ele descarrega as mensagens para a máquina do usuário e o IMAP ou IMAP, ele permite com que você acesse a mensagem diretamente. E essa mensagem fique mantida no servidor. Então é isso, vamos lá. Para fazer um backup seguro dos arquivos na internet, um internauta usou um serviço da Google, que se baseia no conceito de computação em nuvem. Então, olhando aqui, ó, eu já sei que é o Google Drive, que é o serviço da nuvem utilizado para armazenamento de dados na nuvem. Então, eu já poderia marcar a letra E, mas vamos continuar a ler. Pois poderá armazenar arquivos através deste serviço e acessá-los a partir de qualquer computador ou outros dispositivos compatíveis.
Eu já falei o caso lá, se eu viajei, né, eu posso, né, do meu destino, salvar arquivos na nuvem, usando aí o Google Drive, por exemplo. Quando eu chego aqui na minha residência, né, a partir de um aplicativo instalado no meu equipamento, eu consigo fazer a sincronização dos dados da minha máquina com a nuvem. Além disso, tal serviço disponibiliza vários aplicativos via online, sem que esses programas estejam instalados no computador da pessoa que utiliza. Trata-se do Google, né, aí no caso, é o Google Drive, letra E. Em cloud computing, trata-se de uma forma de trabalho, ó, vou marcar os pontos principais aqui, em que o produto é oferecido como serviço. Assim, o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou mesmo para comprar computadores ou servidores para executá-los. Então, aqui, no máximo, paga-se um valor periódico, como se fosse uma assinatura. Qual que é o serviço em questão? É o que é mais cobrado em prova, é o software como serviço. E aí eu coloquei um outro mapa mental aí bem interessante, tá? Aqui. E aí eu vou mapear os pontos principais para vocês. Então, o mais cobrado é o software como serviço, tá? A gente tem a plataforma como serviço, a infraestrutura como serviço e outros. Esses três são os mais importantes. Então, quem oferece o produto como serviço ao usuário final é o software como serviço, que foi a questão aí da prova. Aqui a gente tem como exemplo o Office 365, o Google Docs. Agora, quando se refere a fornecer uma plataforma para o desenvolvedor criar e implementar aplicações, fornecer uma infraestrutura que contempla ferramentas de desenvolvimento, serviços de BI, que é Business Intelligence, para capturar a inteligência do negócio, serviços de gerenciamento de dados, aí a gente pode já assinalar a plataforma como serviço. Quando você contrata a infraestrutura, geralmente em ambientes virtualizados de terceiros, como o serviço, por exemplo, do Amazon ou do Google Drive, a gente pode já mencionar a infraestrutura como serviço, tá? Então, esses três aí são os mais cobrados na banca aí para vocês. Existem outros que são cobrados aí por outras bancas, né? Mas a IADES geralmente cobra com maior frequência esses três iniciais. Então, a gente pode ter o Big Data como serviço. Então, aqui você tem a terceirização de serviços de Big Data para a nuvem, né? Comunicação como serviço. Aí você pode ter o desenvolvimento como serviço, teste como serviço, banco de dados como serviço, tudo como serviço, tá? Então, temos várias opções aí, e as mais cobradas, então, foram as três iniciais que eu mostrei para vocês. Vamos ver se a gente acerta essa questão agora. Em Cloud Computing, trata-se de uma forma de trabalho em que o produto é oferecido... Ah, esse aqui é a mesma. Esse aqui a gente já fez, né? A letra E é a resposta. Então, a gente tem vários papéis na computação em nuvem. Então, ó, a infraestrutura como serviço suporta a plataforma como serviço, que suporta o software como serviço. O usuário vai consumir de quem? Do software como serviço, na hora que ele usa, por exemplo, o e-mail do Gmail. O desenvolvedor consome o quê? A plataforma como serviço, quando ele utiliza ferramentas de desenvolvimento que são disponibilizadas na nuvem. E o desenvolvedor pode consumir a infraestrutura como serviço, quando, além da plataforma de desenvolvimento, ele vai utilizar todos servidores virtualizados, ou seja, toda a infraestrutura necessária para desenvolver e abrigar as suas aplicações. O provedor de serviço, ele fornece todos esses elementos. Fornece o software como serviço, a infraestrutura como serviço e a plataforma como serviço. Acabando, viu, pessoal? Vamos lá. Na computação em nuvem, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação, um modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software é... Bom, agora ficou fácil. Então, eu já vou marcar aqui a letra D, que é a plataforma como serviço. Ok? Bem, para a gente poder finalizar, a banca também cobra aí a internet das coisas. Então, cada vez mais você tem dispositivos interconectados na sua casa ou interconectando postes,
e outros equipamentos, né, com sensores que irão captar aspectos do mundo real. Então, esses dispositivos podem captar temperatura, umidade, presença, né, e enviar essas mensagens para uma determinada central, que irá utilizá-las de uma maneira inteligente. Por exemplo, eu posso ter aqui os postes com uma iluminação inteligente, e aí, se num determinado momento foi identificada uma ambulância trafegando pela avenida, os sensores podem já captar sinais e liberar, por exemplo, mandar mensagem para sinais de trânsito para poder deixar o tráfego mais livre para essa ambulância poder passar sem problemas. É isso é o futuro e é um futuro bem próximo. A gente já tem testes aí sendo feitos até aqui em Belo Horizonte com relação a essas questões. Eu trabalhava na Prodabel e lá a gente tinha o conceito de cidades inteligentes, em que essa temática era bem, estava sendo trabalhada aí por todos nós. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí a nossa aula de hoje. Então, o objetivo no curso, né, que eu vou disponibilizar, né, oficialmente aí pelo ponto dos concursos, é mapear esses pontos de maior cobrança da banca para que vocês não tenham surpresas na hora da prova. E além disso, né, eu costumo passar mensagens aí de coaching, trabalhar todas essas questões com vocês. Então, o primeiro passo para a aprovação é isso, é abandonar a sua zona de conforto, é fazer o que você está fazendo aí agora, né? Nesse horário, assistindo a aula aí da professora, com o maior carinho. Agradeço aí a participação de todos, eu estou vendo que a audiência está bem alta, e é com paixão, é com trabalho, é com foco, é com persistência, é com determinação, com muita confiança e esforço que a gente vai conseguir o resultado desejado. No caso de vocês, a tão sonhada aprovação nesse concurso público, tá? Estou aí com vocês, espero que vocês, né, aproveitem, contem comigo aí nessa trajetória que eu tenho certeza de que será de muito sucesso. Eu coloquei aí depois no material o link dos cursos. No ponto, nós temos aí a turma Elite específica, dando todo o ferramental de todas as matérias para você poder concluir, né, ter uma visão geral dos pontos de maior cobrança da banca. Na turma de Elite, você tem um trabalho de coaching em paralelo, você tem metas a cumprir diariamente, tem simulados, testes semanais e revisões finais. Então, é bem interessante. Esse curso não fica disponível até o final, ele tem um tempo, né, para poder sair porque é o tempo que a gente precisa para conduzir o curso inteiro, para sair de carga. Então, aí, no caso aí das duas disciplinas que eu leciono, eu disponibilizei um curso de confidencialidade e segurança e o de uso de tecnologias em ambientes corporativos. E aí você tem o link aí de todos os cursos, tá? Espero vocês aí no meu canal do YouTube e nos cursos aí do ponto, com o maior carinho e dedicação. É isso, pessoal. Mandem um feedback aí para mim, se vocês querem, né, outras aulas ao vivo de determinados assuntos. Mandem aí para mim e envie o feedback, que ele é de grande valia, para que a gente possa estar sempre em sintonia aí com vocês e com os anseios, né, que vocês demandam para que tenha um diferencial aí na hora da prova. Valeu, pessoal! Eu vou ver os comentários aqui agora e eu encontro vocês aí pelo nosso curso, ok? Um grande abraço, então. Deixa eu...